E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do The Briefcast em parceria com o Innovation Hub. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia. Estou aqui com vocês nessa série de conversas. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre meio de pagamento. Você tá o dia inteiro na internet comprando coisas que eu sei e você vai ali, né, na hora de fazer aquele pagamento, de repente tem que botar o número do cartão de crédito, aqueles 3 números do CVC que você tem que buscar lá na sua carteira. O que a gente vai conversar agora é como que o mercado tem utilizado várias formas de diminuir essa fricção na hora do pagamento, né? Como que a gente faz para que o varejo tenha esse pagamento cada vez mais fluido e sem interrupções. Só entender melhor sobre isso, essa conversa de agora com o Renato Migliatti, que é VP de Vendas da Adyen Brasil. Prazer ter você conosco, Renato. Muito obrigado pelo convite, uma alegria falar com você. E vamos lá, bom, falando em Adyen, para quem ainda não conhece, o que vocês fazem? Falei, meio de pagamento, mas... Sim. Explica com suas palavras, acho que vai ser melhor. Bom, a Adyen é a principal empresa de tecnologia de pagamentos que impulsiona grandes empresas no Brasil e no mundo. Isso aqui é o pitch corporativo, né? Eu gosto de falar que todo mundo já viveu a Adyen, já experimentou a Adyen e não sabe disso. O que significa que a gente está fazendo um ótimo trabalho. Então, vou contar uma história só para resumir o entendimento. Mas aquela empresa que se deu errado, você vai ouvir falar, né? Exato. Então, que bom que ninguém tá falando. Você só lembra na hora que dá errado. Você só lembra que, putz, será que tem alguma coisa aqui no meio do caminho? Então, pensa que lá no seu final de semana, você decidiu assistir esse podcast, depois de maratonar uma série na Netflix, você pediu um iFood para conseguir assistir todas as séries aí, todos os podcasts. Nessas duas interações, você já usou a Adyen e não sabe. Você assina o YouTube Premium, também se assina e usa a Adyen sem perceber. Então, a Adyen é a empresa que toma conta do processo de pagamento, desde o momento que você digita seus dados de cartão até o estabelecimento receber o dinheiro. Então, ali tem muita coisa que acontece no meio do caminho. Tem muita empresa. E acho que esse é um ponto interessante de explorar. O quanta gente está envolvida ali no meio do caminho, a gente nem sabe. E o mais legal é que, assim, eu conheço um pouquinho disso, assim, são quantas conexões ali no meio do caminho, e isso tem que ser feito em milissegundos. Né? Você está puxando informação de tanta base de dados, tanto lugar diferente, tanta empresa diferente, para poder gerar a menor fricção possível para o cliente. E se demorar mais de um segundo, é capaz de ele até cancelar aquela compra, porque está demorando, alguma coisa está errada. A gente criou uma perspectiva de consumo que é cada vez mais rápida e sem atrito. Então, dentro de uma jornada tradicional de pagamento, você tem pelo menos 4 empresas, né? Uma empresa que processa informação, outra que recebe informação e manda lá para a bandeira, para Visa, Mastercard, etc. Tem o banco emissor, que é o dono do seu cartão, né? Como pessoa física. Tem empresas de risco, tem empresas de conciliação de recebíveis. Tudo isso tem que acontecer em menos de um segundo, porque senão a gente, como consumidor, começa a achar estranho que como assim? Eu saio do Uber e nem lembro que eu paguei, e aí nessa compra que eu quero fazer, começa a demorar. E aí você eu acho que até impulso, levanta aquela bandeirinha amarela também, se está demorando é porque tem alguma coisa errada. Ou será que eu preciso, lá, né? Esse é o principal ponto também de impacto para o varejo. Você criar atrito, você faz o consumidor repensar. Quando você tem serviços não essenciais, o pagamento nem deve aparecer. Então, na recorrência, você só lembra que você paga quando você vê na fatura, mas eu já tenho aqui, não está me dando trabalho, então não vou cancelar. Quando você começa a gerar atrito, seu cartão expirou, você não quer trocar o cartão, aí você começa a repensar. E é aí que a tecnologia de pagamento mais moderna ajuda empresas de serviço e varejo, porque você começa a eliminar todas essas etapas de interação com o usuário que não são referentes à compra. O pagamento ele tem que desaparecer. Você tem que jogar uma jornada para o consumidor que fique transparente, direcionada para ele com produto, serviço, não sobre o pagamento. E a Adyen é a empresa que orquestra tudo isso. Exato. A Adyen é uma empresa global. A gente está aqui no Brasil desde 2012, mas é uma empresa, uma multinacional. São mais de 30 países de operação, empresa listada em bolsa. E ela é a empresa que suporta essas empresas que eu mencionei, né? Então, desde um Netflix, iFood, Estapar. Então, quando a gente pensa em estacionamento, você não pensa em tecnologia de pagamento. Mas a Adyen foi fundamental na transformação digital de uma empresa tão analógica quanto a Estapar, mas que criou um ecossistema de serviço para o usuário, capturando dado em todas as interações que você com seu veículo tem. Estacionamento, mensalidade, PVA, licenciamento, tudo isso em um ambiente único, 100% consolidado, com pagamento ali no meio do caminho. E a gente está falando, né, só dessas conexões de todas essas pontas, e aí você está começando a trazer também já um outro ponto da conversa, que é inteligência artificial e dados. Exato. Né?
primeiro, teve toda essa complexidade de orquestrar essa comunicação entre tantos atores ali dentro do momento de pagamento no mesmo segundo. Quando você traz IA e dados, o que dá para fazer? Legal, acho que um ponto importante, né? A Adyen é a única empresa no mundo que consolida todas essas etapas em uma plataforma só. Então a plataforma ela concentra todo esse processamento, gestão de risco, adquirência, em qualquer canal de venda, online, mundo físico, no mundo inteiro. Então esse é o grande diferencial. Então enquanto o mercado é hiperfragmentado, a Adyen consolida tudo isso em uma plataforma só. Por que isso é interessante? Pegando o gancho da sua pergunta. Porque inteligência artificial e dados, inteligência artificial é algo antigo. A gente começou a falar mais agora hype, porque amadureceu a tecnologia. A tecnologia ela é meio, ela não é fim. Então, conforme a gente viu ao longo dos anos a evolução, você tem muita aplicabilidade de inteligência artificial e múltiplas, né? Porque a gente não fala em inteligência artificial como algo, como uma entidade única. São múltiplas inteligências artificiais que ajudam na cadeia de processamento de uma transação. Por exemplo, a vantagem disso ser uma plataforma única é que a gente, consumidor, navega em canais diferentes e a gente não liga se é canal online ou mundo físico mais. A gente quer consumir de determinada marca, determinado produto ou serviço. Então, nós, consumidores, não fazemos mais a diferenciação. Aposto que você vai na loja, num shopping, pesquisa o produto no seu telefone, às vezes você compra um telefone para não ter que andar com o produto na loja. Não, você sabe que eu faço isso na farmácia, né? Porque a farmácia agora, você comprando pelo aplicativo, é mais barato do que o balcão. Exato. Exato. Você compra e pede para tirar na hora. E tem um baita case legal aqui. Eu sei que vocês gostam muito de case, super, né? Se você pegar a DPSP, né, Drogaria São Paulo, toda farmácia ela tem um ponto de atrito ali que é se vai com uma receita na farmácia e porventura não tem um item. E esse é um desafio no varejo farmacêutico. O que a DPSP fez? Ela criou o que a gente chama de prateleira infinita. Então, quando eu vou na loja e compro, eu posso comprar do estoque online, do centro de distribuição geral, porque não tem um determinado produto, então o cliente ele consome ali na hora, eu não perco a venda, que é concorrente, claro, né? Você não tem o produto aqui, eu atravesso a rua ou o corredor do shopping e vou na farmácia concorrente. E eles conseguiram resolver isso trazendo todo o ambiente online para a loja, fazendo com que você possa pagar ali e não necessariamente sair com o produto. Você pode chegar na sua casa em 40 minutos. Então é realmente essa unificação de dados. Por que ela é importante? Porque a inteligência artificial ela roda em base de dados. Claro. A gente processou transações de mais de 1 bilhão de consumidores no mundo. Então é uma massa muito grande de dados. 90% de chance de um cliente novo para qualquer varejista que usa a Adyen ser um cliente conhecido nosso. Quando você unifica as bases de mundo físico, online, app, site, você como varejo ou empresa de serviço consegue criar jornadas personalizadas, consegue otimizar a performance, vender mais, bloquear transações fraudulentas. Então o desafio do online é vender mais com menos fraude. Você só consegue fazer isso com uma base de dados robusta e que trabalha várias linguagens diferentes de inteligência artificial para proporcionar melhores resultados. Se você tiver isso segregado, dificilmente você consegue garantir bons resultados. Esse é o desafio. É aquela história, a inteligência artificial vai cuspir os dados que você colocar para ela, né? E a qualidade desses dados também, né? E aí você deu o exemplo da Drogaria São Paulo, né? Mas aí você está unificando dados dentro da mesma empresa. Sim. Quando eu falo de Adyen e que tem todo esse ecossistema por trás, eu consigo tirar mais proveito ainda, né? Como você mesmo falou, putz, esse cliente meu que entrou aqui agora, ele já pode ser cliente de um outro... num outro momento, mas o que eu posso fazer com isso? Tendo LGPD, tendo GPDR? Ótimo. Como que funciona? A Adyen, acho que esse é um ponto importante, né? A gente está em conformidade com todas as leis de proteção de dados, então aqui no Brasil e no mundo, além dos critérios de segurança da própria indústria, né? A indústria de cartões ela tem um padrão de segurança, chama PCI. Então a Adyen é o maior nível porque a gente é instituição financeira fora do Brasil, inclusive. Então, todos os dados que a gente usa na nossa plataforma, eu mencionei mais de 1 bilhão de consumidores únicos. Ano passado, a gente processou mais de 1,3 trilhão de euros em transações. Então, isso traz um benefício para qualquer cliente nosso de usar todas as informações de forma anônima, mas que consiga gerar insights para uma melhor oferta, uma melhor jornada e aprovação e gestão de risco. Porque qual que é o comportamento de uma fraude, né? E a inteligência artificial também é usada para isso, né? Você tem que ser mais inteligente do que a inteligência que é usada.
é uma variedade de testes em diversos ambientes. Então não é só no seu varejo, na sua loja que tem um fraudador tentando. Ele está tentando em vários canais, várias lojas. E a Adyen, com a capacidade e a base massificada que a gente tem, eu não preciso esperar ele tentar 4 vezes fraudar o seu negócio para falar, putz, isso aqui é uma característica de risco. Eu olho a minha base inteira e percebo que este não é o comportamento padrão, não é o comportamento que o Igor normalmente tem com esse instrumento de pagamento nessa localidade. Então você consegue ser muito mais efetivo. E aí tem vários exemplos interessantes, né? A Arcos Dourados, que é a representante do McDonald's América Latina, a operação digital deles é com a Adyen. E você pode falar assim, alguém vai fraudar ali uma casquinha? Sim. Sim, porque é no pequenininho que o pessoal frauda, né? E até mesmo a gente vê assim, tickets mais altos também, mas é muito curioso. Mas é porque no pequenininho, às vezes você não percebe, né? Ali ele passa e ele pode até estar testando a transação. Com o uso da inteligência artificial na cadeia inteira, a gente conseguiu reduzir a carga operacional dessa empresa específica em mais de 90%. Por quê? Porque quando você vai falar de risco, você está falando de uma série de regras. Quem é o Igor? Qual o endereço que ele compra e manda entregar, qual o número do cartão, o IP e etc. Então isso gera uma carga operacional para o negócio que é pouco viável de se escalar. E quando a gente está falando de negócios online, a escala é fundamental. Então, com a inteligência artificial, eles conseguiram reduzir mais de 90% de toda a carga operacional de gerenciar todos esses micro pontos ali de endereço, nome, CPF, etc. Com o uso da inteligência artificial, ele reduziu e está focando muito mais a inteligência dele no negócio, nas jornadas, em oferta, em incrementar o ambiente online do que pensar na gestão de fraude, por exemplo. Isso ele deixa com a Adyen, que é especialista nisso no mundo inteiro. Então, complementando aqui esse ponto para um estabelecimento, mas quando você olha para a cadeia de processamento, né, para o ecossistema, você está falando de bandeiras, de bancos, de consumidores. Quando você começa a ser mais efetivo na gestão de risco e na performance, né, taxa de autorização, você beneficia a cadeia inteira. Porque eu tenho menos clientes sendo fraudados, isso significa que eu tenho menos cartões sendo repostos no mercado. Eu não perco enquanto você cancelou o seu cartão até chegar outro. Eu estou tirando o consumo do varejo. Então eu garanto que esses cartões eles continuam sendo utilizados da maneira correta. E no final das contas é mais receita. Se eu consigo aprovar mais, porque eu tenho muito mais informação com mais segurança, eu estou trazendo mais dinheiro novo para o varejo, para as empresas. Então isso movimenta a economia. Então esse é um papel bastante importante da Adyen como player no ecossistema de pagamentos, que é garantir o bom funcionamento do mercado. Se eu tenho muita transação fraudulenta, isso vai penalizar todo mundo. Inclusive o consumidor final, porque no final das contas quem paga a conta... Exatamente, porque no final das contas esse custo vai chegar em alguém. E vai chegar no consumidor final. Então a gente se posiciona como um player estratégico na indústria para garantir uma sustentabilidade e escalabilidade desse negócio. Você deu outro exemplo também, quando a gente estava conversando sobre a pauta em si, do restaurante. Você está lá no restaurante, você pagou a conta, tá a Adyen lá, que agora a gente já entendeu que tem a Adyen por trás, mas o que dá para fazer? Principalmente nessa questão de fomentar o varejo, de repente trazer outras oportunidades. Vocês tiram a fricção também, né, para oferecer novas oportunidades para aquele cliente. Acho que um caso muito legal é do próprio iFood, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o iFood lançou o projeto da Maquinona. Então, o iFood nasceu como um player digital, puramente digital, e ao longo do tempo ele foi incrementando a oferta. Então, hoje você não compra mais só comida, você compra uma variedade de itens muito grande, e desde o ano passado eles lançaram esse projeto da Maquinona, que eles chamaram, o Diego chamou de Maquinona, que é trazer toda a inteligência, todo o serviço de back-office para um restaurante pelo iFood. Ou seja, você vai num restaurante hoje, você vai pagar, você pode fazer toda a operação de menu, de CRM, de jornada por um terminal de pagamentos, que é iFood e Adyen, onde toda a operação e todos os dados estão centralizados ali. E para o restaurante, qual que é a vantagem? O iFood tem uma base de dados muito rica. Então, se você é um novo restaurante que quer operar ali com o iFood na Maquinona, imagina a quantidade de dados ali de comportamento de consumo sobre a região que o iFood pode trazer como insumo para fomentar o seu restaurante.
Então você deixa de ser um player de delivery, que ainda muita gente, é muito curioso isso. Poucas pessoas, não é a maioria das pessoas que entendem que o iFood não é só restaurante, né? O iFood é uma empresa de delivery. Essas sim que as pessoas entendem. Olha a quantidade de informação. Eu costumo brincar, quanto a mais no mês você gasta no iFood por ser tão simples de consumir. E ele está trazendo isso como benefício para os restaurantes que adotam essa tecnologia. E aí, no final, como que a Adyen ajuda a buscar, pegar todos esses dados e encontrar esses insights? Porque, como a gente comentou agora mesmo, né, tem toda uma legislação para não usar isso, precisa usar isso de forma anonimizada. Sim. Mas isso faz parte também do negócio de vocês, vender esses dados de alguma maneira ou oferecer essas informações para os clientes de vocês nesse momento da transação? O nosso papel aqui com o uso dessas informações é promover insumo para os nossos clientes para, numa perspectiva de autorização, aprovar mais. Então, quando a gente fala de autorização, é muito mais comum no ambiente online. Se você vai num terminal de pagamento, provavelmente a sua transação vai passar sem muito atrito, a não ser que você erre a sua senha ou seu cartão esteja bloqueado por algum motivo. Quando você vai para um ambiente online é um pouco diferente, porque você tem muito risco envolvido. Então, por isso que a taxa de aprovação no e-commerce é menor do que no mundo físico. Então, uma das partes, né, do fundamento da nossa ferramenta é como é que eu uso essas informações para conseguir garantir que a aprovação seja o mais alto possível. E aí tem uma série de coisas que podem acontecer no meio do caminho. O banco emissor, que é os bancos, né, de varejo que a gente recebe os nossos cartões, eles podem esperar receber uma mensagem de uma transação do Igor de uma determinada maneira. Então a gente usa a inteligência artificial e todos os dados que a gente tem para achar a melhor maneira de processar essa transação. Você pode ter uma situação onde o seu cartão expirou por algum motivo, ou você substituiu. A inteligência artificial e as ferramentas que a gente tem junto com as bandeiras garantem que eu consiga atualizar esse dado em tempo real, sem que você precise me trazer um dado novo. Então, estou removendo o atrito e eu consigo aprovar essa transação. Só um parênteses, eu vi um meme ontem à noite que era exatamente isso. A pessoa, deitada na cama. E aí a frase era, naquele momento, quando você está todo pronto para dormir e você tem que levantar para pegar os 3 dígitos de confirmação. É o bonequinho saindo todo bravo assim da cama. Exatamente. Isso. Então como é que você remove isso? Quando a gente tem uma base de dados tão relevante, você consegue identificar, inclusive, qual que é a melhor forma de usar isso. Porque você tem duas maneiras de usar. Você tem o número do cartão em si, que é quando você levanta da cama no frio para digitar o dado do cartão. Mas esse aí já está salvo na memória do... Esse está lá no cofre da Adyen. E aí você tem o próprio token das bandeiras que a gente chama. Então a Adyen tem inteligência suficiente para saber o que performa melhor para o Igor. É o número do cartão que está salvo com todas as regras de segurança na Adyen, ou devo ir para a bandeira garantir esse dado mais atualizado? Então essa é uma parte. Outra parte é a gestão de risco. Então, se eu sei que o seu apetite de risco como negócio ele vai até certo ponto e eu tenho uma massa de transações, inclusive de mundo físico, onde você digita a sua senha, eu consigo trazer insumo suficiente para falar para o varejo. Varejo, pode aprovar essa transação. Mas eu, como cliente, eu posso definir qual é o meu apetite a risco? Não, o estabelecimento comercial. Sim. Ele te fala, ele fala, sabe... não, esse aqui tá bom, eu vou assumir mais risco aqui porque, sei lá, meu ticket médio é mais baixo. Exato. Eu consigo... Essa é a perspectiva de qualquer negócio online. Onde que a Adyen entra para entregar valor? Como eu tenho muita informação, eu consigo entender qual que é o seu perfil de risco como negócio e entender até onde a gente pode explorar um balanço entre maior taxa de aprovação possível com uma fraude controlada. Um baita case aqui de novo, porque eu sei que vocês gostam de case. C&A, em 6 meses de operação com essa tecnologia de inteligência artificial que a gente chama de Adyen Uplift, trouxe 24 milhões de reais a mais em vendas. Ou seja, esses 24 milhões de reais são transações que poderiam ter sido negadas por qualquer motivo, por performance do banco ou por gestão de risco, e a Adyen conseguiu transformar isso em transação viável, porque a gente percebeu que dá para processar, é uma transação segura, e qual é a melhor maneira de processar isso. Então são 24 milhões de reais a mais, sem nenhum esforço do lado do estabelecimento. Porque a base de consumo, né, a base de dados do varejo é limitada a ele. Quando você se associa a uma empresa como a Adyen, que processa transações no mundo inteiro, com uma gama de clientes muito variada,
Olha o impacto que tem. 24 milhões de reais em 6 meses com praticamente zero esforço e mantendo o índice de fraude super baixo. Que é o melhor dos mundos, né? Vendo mais, perdendo menos. Claro. Quais os principais golpes atualmente hoje no e-commerce, assim? Putz, principais golpes, tem vários, né? Tem, assim, se você olhar para golpe de identidade, a gente estava comentando antes de começar aqui, ainda tem muita tentativa de se passar por outro. E óbvio que os fraudadores usam a inteligência artificial para isso, para conseguir entender as vulnerabilidades do varejo. Então, quais são os perfis que o varejo entende que são os corretos e fazer uma mímica desses perfis para tentar atacar. Então, esse é o grande atributo hoje que os fraudadores usam na inteligência artificial para tentar fraudar. É conseguir entender as vulnerabilidades do negócio. Qual é o perfil? O Igor é um bom cliente? Deixa eu entender qual que é o perfil do Igor. E ele faz uma análise, põe no modelo ou em múltiplos modelos e arrisca. Para o fraudador, é risco zero em teoria. Né? Então, esse é o grande dilema do varejo hoje. Como que eu consigo me proteger de ferramentas e pessoas cada vez mais criativas que estão tentando a todo tempo encontrar as vulnerabilidades. Por isso que a gente fala muito de se associar a uma base maior e conseguir reunir informações também de múltiplos canais, porque sempre existe um rastro. O fraudador não consegue mapear 100% do perfil. Um exemplo bom aqui, se você vai na loja física, né, numa loja de shopping, e compra várias vezes com o seu cartão, são poucos atributos que são tão únicos quanto o seu instrumento de pagamento. Então é difícil você ter 10 cartões, você pode ter 2 ou 3. Quando você usa esse mesmo instrumento de pagamento no site e você está perto da região que você costuma comprar, você está mandando entregar perto da sua casa ou do seu endereço profissional, e todas as outras características são parecidas, é muito provável que se você tiver a base separada, ou seja, online separada do físico, você vai falar, isso aqui é uma transação fraudulenta, porque eu nunca vi o Igor. Quando você unifica isso, você fala, espera um pouquinho. A ferramenta está me dando informação aqui de que o Igor já comprou 4 ou 5 vezes, com o mesmo comportamento, mesmo ticket. Então, ele só é a primeira vez que ele vai para o site, mas ele não é um cliente novo para mim. E aí eu enriqueço a minha base com tudo isso, e aí você pensa lá na frente, o que o varejo faz? Ele sabe o seu hábito de consumo, ele sabe o que você gosta de comprar, sabe quando e como você gosta de comprar. E aí você entra na jornada de hiperpersonalização. Porque aí você sai de um marketing massivo para saber exatamente quem é o Igor, o que ele gosta de consumir, como, em que dia da semana. Então, você pode ir isso para sorvete ou gelato, que a Batio de Latte não pode me ouvir falar de sorvete, é gelato. Se você olhar a operação da Batio de Latte hoje, é um baita exemplo de unificação de canais, de personalização, de gerar fidelidade no cliente. Hoje o seu impulso de compra não é mais pelo preço, é pela sua associação com a marca, com os valores, com a proposta. Quando você começa a usar todo o dado transacional para fomentar isso, você fideliza o cliente. Imagina num cenário onde você entra numa sorveteria, numa Batio de Latte, compra, vai embora e nem paga. Porque ele já sabe que é você. Ele te cobra offline. Então você está trazendo o que é de melhor. Você vai ter uma experiência prazerosa, consumindo um produto bom e nem lembrando que tem que pagar. Melhor parte. É a melhor parte. O cérebro ele associa pagamento à dor, né? Então, se você lembrar lá no passado, quando o One Click Payment entrou, você teve um incremento de performance muito grande porque você removia o atrito. A área do nosso cérebro que tira o dinheiro da carteira e sente dor é muito próxima. Então, quando você tira o dinheiro físico e você vai para o cartão, você já tem um incremento no gasto. Quando você tira o ato de colocar os dados de cartão e vai para o One Click, você aumenta mais ainda, porque você deixa de pensar no ato de pagamento. Sim. O Pix agora está indo para a mesma jornada, que é o Pix, a jornada sem redirecionamento. Você paga o Pix sem precisar fazer aquele processo de autenticação inteira. Eu quero TikTok Shop agora. Aquilo ali virou tipo uma maneira de você gastar dinheiro sem pensar. E num intervalo de tempo hiper curto. Exato. Por quê? Porque você se apoia no impulso. Você está vendo um produto que é muito a sua cara,
que de maneira, entre muitas aspas, mágica, chegou na sua timeline e é aquilo que você quer. E você não tem mais o empecilho de pagar. Então você vê que tudo no varejo, e aí eu estou chamando de varejo negócios, né, como um todo, ele te direciona cada vez mais com a tecnologia correta a você esquecer o momento do pagamento. Por isso que eu falei no começo, né? A Adyen faz um ótimo trabalho e você nunca viu. Muito bom. Que bom. Se falhar o pagamento, você vai falar quem que é essa empresa aqui? Ou você nem pensa que tem, você liga no varejo e tal. Então, cada vez mais, a etapa do pagamento está ficando transparente. Tanto com cartão quanto com Pix agora. Perfeito. E já que você está falando de Pix, assim, você falou também, né, da Adyen ser uma empresa global e tal. Mas quando eu falo de Pix, é muito exclusivo do mercado brasileiro, né? Como que vocês também ajudam as empresas nesse sentido, assim? Porque tem o global e tem o local. Perfeito. E vocês estão muito próximos do local também, exatamente Sim. por conta de viverem cada um desses lugares, cada uma dessas especificidades. Né? Quando eu entrei na Adyen em 2012, eu lembro que grande parte das nossas discussões com o global era sobre o que é esse negócio que é parcelamento. Né? Hoje no mundo você tem o Buy Now, Pay Later com um incremento muito grande, mas lá atrás ninguém entendia. Então a Adyen no Brasil, na América Latina, a gente fez um investimento muito grande em ter equipes próprias e funcionais aqui na região para atender demanda local. Pix é um baita exemplo legal disso. Para você ter noção, Pix foi o método de pagamento que mais cresceu no mundo nos últimos anos. Não existe nada parecido no passado de um ganho de base de consumidores tão rápido quanto o Pix. Hoje são mais de 160 milhões de CPFs cadastrados no Pix. E a Adyen, aqui no Brasil, é um player direto ali com o Banco Central, então a gente é um participante direto, a gente ajuda, inclusive participa nas discussões do Banco Central para a agenda do Pix. Então a gente começou o Pix lá atrás com aquela jornada tradicional, atendendo tanto clientes puramente nacionais, quanto as empresas que vêm de fora se estabelecem no Brasil e querem atender a população da maneira mais coerente. No passado, a gente falava muito sobre a maior quantidade de métodos de pagamento possível num checkout. Isso, ao longo do tempo, a gente viu que gerava confusão. Tem tanta bandeirinha ali que você não sabe muito bem como usar. Hoje, o que a gente percebe é que os métodos de pagamento eles têm que ser aderentes à realidade do consumidor. E a gente está muito online. A gente está muito no dispositivo móvel. E o Pix ele entra como uma luva aqui, porque 100% móvel traz para o mercado, e aí fomentando uma base de clientes que não usava o online, porque ou ele não tinha acesso ao cartão de crédito, ou ele usa o cartão de crédito para consumo do dia a dia. Ele não pode se dar o luxo de usar o cartão por qualquer outro motivo. Então o Pix ele traz uma base de consumidores nova, então não é uma canibalização do volume de crédito, muito pelo contrário, ele aumenta a base de consumidores disponível para o varejo e ele está em constante evolução. Então essa jornada sem redirecionamento que eu mencionei, imagina que é como o cartão de crédito que está salvo numa base, para você não ter que levantar na madrugada e colocar os 3 dígitos. A jornada sem redirecionamento é isso. Você dá o consentimento à marca, né, ao varejo, que você quer salvar os dados e usar o Pix de maneira mais recorrente com ele. Na próxima transação, quando você fizer o processo de compra e selecionar o método de pagamento Pix, ele já tem o dado salvo, existe uma autenticação ali feita com o emissor, com o banco, e acabou a transação. Então você eliminou a barreira de sair do ambiente, vai para o ambiente do banco, digita o QR Code, o código ou lê um QR Code e depois você volta. A jornada sem redirecionamento mudou isso. E o Pix automático para compras recorrentes, que é o exemplo de uma Netflix. Você também pode ter uma base de clientes nova para um serviço que antigamente era muito concentrado em cartão de crédito. Então hoje o Pix automático é uma realidade que é a cobrança recorrente via Pix. Para o varejo é muito bom porque é um custo baixo, a liquidação dos fundos, né, a disponibilidade do dinheiro é muito rápida e para o consumidor você tem um nível de controle muito diferente, porque você, consumidor, pode parar essa recorrência. Você determina até onde você quer ir. Isso muda o jogo. O problema é quando você coloca isso no Apple Pay e aí as lojas agora começam a aceitar o Apple Pay também e você ali só pronto, chegou. Exato. Bom pro varejista, né? É bom ruim pra você que no dia sistema. seguinte acorda e fala, pra que eu fiz isso? Assim,
Eu sempre falo que o dia que fecha a minha fatura é onde eu olho o quanto que eu poderia ter cozinhado em casa. Mas é isso, você está trazendo comodidade porque a gente estava falando há pouco, né? Nosso ritmo de trabalho, ele demanda tanto de nós no dia a dia, você aqui gravando o podcast um atrás do outro, às vezes você só quer chegar em casa, comer e ir dormir, você não quer ter que pensar em fazer nada. Então, aqui a gente costuma falar que o pagamento ele é estratégico porque a partir do momento que você viabiliza jornadas como essa, onde a compra acontece e você não pensa, você está fomentando justamente esse incremento de consumo cada vez mais exponencial. Se eu trago um Pix sem redirecionamento, eu estou também aumentando a capacidade do varejo de vender mais com menos etapas. Então aqui, como provedor de pagamento, é muito importante que esse é o nosso papel, né? Garantir que as empresas vendam mais e melhor. A gente, como consumidor, a gente tem que, às vezes, ter autocontrole. Exatamente. Pro varejo é tudo que ele quer. Mas a gente sabe que é difícil. Numa sexta-noite, muito provavelmente você não quer cozinhar. Você vai pela jornada mais simples aqui no meio do caminho, né? Perfeito. Renato, nosso tempo está acabando. Tem mais algum ponto que você gostaria de trazer aqui para a conversa? De repente, algo que passou batido aí do... Não, acho que é reforçar a importância de quando a gente fala de inteligência artificial, que o cuidado na coleta e organização de dados é fundamental. Isso não é mais uma opção. Então, a empresa que quer se manter crescendo de maneira sustentável para o longo prazo, é muito importante entender que o que era antes um luxo de ter as jornadas unificadas, hoje é mandatório. Se você não unificar suas jornadas e, com isso, unificar a base de dados, fica muito difícil você continuar crescendo e ser relevante. Você não pode se limitar à tecnologia de mercado nas limitações que eles têm. Então, buscar uma empresa que consiga abarcar tudo isso de forma unificada e que te traga dados valiosos para o seu negócio continuar crescendo é fundamental. Não é mais um luxo. É questão de sobrevivência. Se você não fizer isso, muito difícil para o seu negócio continuar crescendo. Perfeito. Bom, pessoal, se quiser continuar essa conversa, a gente está deixando o LinkedIn aqui do Renato do lado, também o link da Adyen para vocês conhecerem mais a solução, caso ainda não conheçam. Mas agradeço muito a presença do Renato Migliatti, que é VP de Vendas da Adyen Brasil. Obrigadão pela conversa, super esclarecedor, curioso, e eu de fato achava que todas essas informações estavam na base do varejista. Não conhecia essa parte de integração por trás de que ferramentas como a Adyen podem oferecer. Sem dúvida. Beleza. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado, cara. Valeu e até o próximo episódio.